Henrique Sarmento Barata. Eu nasci em Porto Alegre, no dia 6 de novembro de 1933. Bem, eu acho que eu fui alfabetizado em casa, talvez lendo o Correio do Povo, mas eu bem cedo fui para o colégio. Inicialmente eu fui para o colégio Farroupilha. Meus irmãos mais velhos, nós éramos vários irmãos, fomos ficando, e nessa fase nós éramos 5 irmãos, depois passamos a 8. E aí vem diminuindo, até hoje estamos só em 3 ou 4. E nós fomos para o colégio Farroupilha, que era ali na Alberto Bins, na Cristóvão Colombo, na realidade, né? Naquele tempo acho que era a Avenida São Rafael, se não me engano, onde é atualmente o Plaza São Rafael ali. E eu fiquei lá muito pouco tempo. Fiquei uns 2, 3 anos, eu não estou certo a respeito disso. Acho que fiquei no primeiro curso, segundo curso. Depois eu tive uma passagem rápida pelo Colégio Anchieta, 1 ano só. Porque no ano seguinte o meu irmão, acima de mim, brigou com o prefeito e com o diretor, e ele foi saído do Colégio Anchieta, e nós saímos do ginásio Anchieta naquele tempo, e saímos todos fomos. Saímos do Colégio Anchieta. Aí fomos todos para o Colégio Rosário, onde eu fiquei até a 4ª série ginasial. Quer dizer, eu fiz a admissão, fiz a admissão um pouquinho antes, porque eu faço aniversário em novembro, havia uma lei que permitia que quem tinha 10 anos podia ir fazer anos, uns até novembro do ano que vem, então eu fiz a admissão com 10 anos, em fevereiro. Depois disso, depois do Rosário, na 4ª série ginasial, eu resolvi repetir, porque eu não tinha tido muita frequência. E aí eu fui enviado para repetir essa 4ª série ginasial no Colégio dos Irmãos Maristas, em Santa Maria, Colégio Santa Maria, onde eu fiquei 1 ano e meio. E aí, acho que lá em Santa Maria eles não gostaram muito de mim depois de 1 ano e meio, e eu voltei nas férias de julho, com colchão, livros, roupa, e voltei para Pedra Redonda, lá que era o meu lugar. Aí eu fui estudar num outro colégio, em Passo Fundo, que era um Instituto Educacional, que era dos padres metodistas, era metodista como o IPA, assim, aqui. E lá eu fiquei até terminar o 2º científico, quando eu vim para Porto Alegre para poder fazer o vestibular. Fiz o 3º ano científico no Júlio de Castilhos, e aí fui fazer o vestibular. No fim do ano, ou no começo do ano seguinte, eu fiz o vestibular. E me formei depois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Só havia uma faculdade, era aqui em Porto Alegre, e eu me formei em 1960. O Rosário era um colégio, e é ainda um colégio muito importante. E na minha época havia aula de manhã e de tarde. Então a gente ia de manhã, muito cedo, nós morávamos lá na Pedra Redonda, que é um arrabal de Porto Alegre, junto à Tristeza. Nós vimos de manhã cedo com meu pai, que nos deixava no colégio. E havia aula de manhã e de tarde. Aí a gente almoçava na casa de um dos meus avós, que era na Independência, quase em frente à casa do professor Paglioli. E aí almoçávamos na casa do meu avô, e eu aí não ia muito às aulas de tarde. Eu ia jogar futebol, tinha na pracinha Júlio de Castilhos, jogar futebol, e o cinema, eu gostava muito do cinema, matinê no Apolo, em vez de aula. Então, quando chegou o fim do ano, que eu devia fazer exames, os irmãos maristas me avisaram. Eu já tinha convite para formatura, roupa para formatura, tudo mais, era um sucesso. E aí os irmãos me disseram que eu não podia fazer exame porque eu não tinha frequência. Isso foi uma coisa muito importante na minha vida. Porque meu pai era um homem muito correto, mas não brincava em serviço. E eu aí tinha que dar notícia para ele que eu não podia fazer exame, já com convite na rua. Do lado da minha mãe, eu sou Martins Costa, e são milhares de Martins Costa. A minha mãe era filha do velho Martins Costa e tinha 3 irmãos. O mais velho era o velho Camilo Martins Costa, um advogado importante aqui. Depois o José Luiz, que era o velho Zeca, que tem uma cena fantástica comigo, me levando a conhecer o mar. E o meu padrinho, que era o tio Décio, que era um médico, provavelmente uma pessoa influente na minha vida. E havia mais uma irmã, a tia Vina, que casou com Almir Alves. Ela era nora do Protásio Alves,
que teve um filho, Protásio Alves, que é meu primo, que todo mundo conhece aí, Protásio. Mas enfim, não consegui fazer exame. Mas eu também não tinha coragem de pegar o ônibus e voltar para Pedra Redonda e avisar para o meu pai diretamente. Eu tinha que ter um... A minha mãe não servia. Então eu tinha esse meu tio, que era um pediatra, era meu padrinho e meu tio, e muito chegado em mim. E tinha consultório na Rua Marechal Floriano, antiga Bragança, com a Rua da Praia, terceiro andar. Eu subi, fui ao terceiro andar, falei com a enfermeira dele, que era a dona Lili, que eu acabei operando a dona Lili. E disse ela que precisava falar com o tio Décio. E ele me passou. Aí, vamos ter formatura, ele era uma pessoa era uma pessoa formidável. Ele dizia, então, vamos ter uma formatura agora e tal, preparar de olha, pessoal, tio Décio, eu vim conversar contigo porque os padres não querem me deixar fazer exame. Como assim os padres não querem te deixar fazer exame? Eu então contei para ele que eu não tinha frequência. E ele me disse, isso requer muita diplomacia. Vamos telefonar para tua mãe para ver que horas o teu pai vai jantar. Porque o pai não brincava. E aí contamos pro velho. De noite, o tio Décio foi me levar a Pedra Redonda. Jantamos lá. Quando o velho chegou, que já estava avisado que o tio Décio iria, que eram chegados, inimigos políticos, mas eram chegados. E aí, no meio de uma conversa sobre política e Jobim e não sei mais quem, não sei tal, o meu pai disse, olha, o nosso jovem aqui vai se formar agora aqui. Aí o velho disse, temos um probleminha. Como assim? Eu acho que é melhor ele te contar. E aí o velho perguntou, ele disse, olha, os padres não querem me fazer exame. Eu disse, como? E aí ele disse, mas eu te levava todos os dias para o colégio? Eu digo, só, mas eu ia de mesmo de manhã, mas de tarde aí era mais difícil. E aí ele me mandou passar para o quarto, e eu fiquei no quarto até ir interno para Santa Maria. Não saí mais, era proibido. Esse é o detalhe da minha ida para Santa Maria. Depois em Santa Maria eu me dei bem, mas eu tive uma briga em Santa Maria com uma pessoa que se tornou muito amiga minha, que era depois era muito mais velho que eu, que foi médico importante aqui, que era o Dr. Lang, Rudolf Lang. Eu tive uma briga com o Rudi Lang, importante, durante um estudo. E o Rudi Lang foi para Caçapava e eu vim para Porto Alegre. Ficamos muito amigos, porque ele era meu contemporâneo de faculdade. O Rudi era 2 anos mais velho que eu, 2 na minha frente. Aí eu voltei de Santa Maria também, vim no trem, pensando na surra que eu ia levar, mas não levei. Acabei não levando a surra. E aí fui para o IE, que foi fantástico. Mudou a minha vida o IE. Eu fui para Passo Fundo, um garotão, devia ter o quê? Uns 16, 17 anos por aí. E o colégio era misto. E depois de uma semana de aula, o professor de História, Geografia e outras coisas, que era pai do Paulo Amaral, um que é cirurgião plástico aqui, um doutor de cirurgião plástico, o professor Aurélio, nos botou para a rua, uma colega minha e a minha. Nos mandou para o diretor. Eu disse, bom, já aconteceu o que ia acontecer, vão me mandar embora também. E chegamos lá e conheci o diretor. Eu já conhecia, já tinha visto uma semana. Era um americano. E em vez dele me botar para fora, ele me convidou para almoçar na casa dele, com a dona Francis. Opa! E aí conversou comigo na hora do almoço, e no outro dia veio de novo. Aí uma semana ele soube que eu dirigia automóvel, porque eu dirigia automóvel desde os 14 anos. Nós na Pedra Redonda tínhamos essa liberdade naquele tempo. E ele soube disso e quis fazer uma prova, saber se eu dirigia automóvel, numa caminhonete do colégio. E me transformou no motorista dele. Nas horas lá eu terminava o colégio. Bom, fundei centro acadêmico lá, literário. Passo Fundo me mudou. Eu passei a estudar, uma coisa que não era muito chegada. Então Passo Fundo, o IE em Passo Fundo foi fundamental. Eu estive várias vezes visitando o IE em Passo Fundo, parece que ele agora recomeçou. IE, Instituto Educacional. Na realidade, se fosse no Rosário ou no outro colégio qualquer, eu estaria suspenso. Eu e a minha colega. Tu sabe que uma vez a Santa Casa fez uma entrevista comigo parecida com essa tua.
E eu estava com medo de falar nisso, porque aí lá pelas tantas ela me perguntou isso. Diz, o seu pai quem foi? Meu pai era Luiz Sarmento Barato. E o que ele fazia? Eu digo, era médico. Isso é verdade. E aqui em Porto Alegre Chegou a trabalhar na Santa Casa? Eu digo, sim. Sim, chegou a trabalhar na Santa Casa. De quando a quando? Eu digo, olha, deixa eu ver. Ele começou a estudar medicina e tal, se formou em 30 e picos, acho que uns 6, 8 anos ele trabalhou antes de se formar, depois trabalhou o resto da vida. Morreu trabalhando na Santa Casa. Ah, é? Qual é o nome dele? Eu digo, Luiz Sarmento Barato. Ele tinha algumas vezes? Não, ele morreu provedor, mas nada de maior, não vamos. Eu já achando que uma pessoa que fala histórias, né? E aí ela disse, foi ele quem lhe influenciou a estudar medicina? Eu digo, por incrível que pareça, não. Não foi. Por que não foi? Porque ele trabalhava muito e a gente não conversava. E é verdade isso. Nós morávamos lá naquele fim de mundo, que era o paraíso da minha vida, na Pedra Redonda. Não sei se o senhor conhece a Pedra Redonda. Um dia passo por lá para ver o que é a beleza de Porto Alegre. Pois eu tinha aquela visão da vida, era só a Pedra Redonda, que de manhã tinha o Rio Guaíba, que era um lago mar, uma piscina, e de tarde mudava o vento e virava um oceano. Ali eu fiquei, desde que me conheço por gente. E o pai era médico, então eu não conversava muito com ele. E aí a moça me disse, então não foi ele que não foi? Não, ele trabalhava muito e eu ficava muito na Pedra Redonda ou entrando no colégio. Então, como é que o senhor escolheu medicina? Eu escolhi medicina, foi uma discussão, na realidade foi a influência de um tio meu que era médico. Ah, então o senhor tinha um tio meu? Tinha. Como é que ele se chamava? Eu disse, Décio Martins Costa. Trabalhou na Santa Casa. Ah, e esse tal de Décio trabalhou na Santa Casa? Eu digo, moça, não vamos seguir adiante, vamos parar por aí. Aí fizemos um pequeno bate-boca, mas depois terminamos bem. Então eu tive esse tio médico, era o único médico da família Martins Costa. Era o único. Os Martins Costa eram todos advogados. Meu avô era o velho José de Almeida Martins Costa, os 2 filhos mais velhos. E para não dizer que todos eram advogados, eu tinha um tio, que era o marido da tia Vina, pai do Protásio, que era médico também. E o meu pai, que eu não via mesmo, não exagero. Era uma pessoa muito correta, e que era o homem do trabalho. Ele era docente em técnica cirúrgica e urologia, era assistente da urologia. Ele não ficou de professor na faculdade porque o pai dele era professor de parasitologia, ele não quis, não aceitou a nomeação, e foi fazer concurso e ficou de professor. E quando um amigo dele, que era o professor Homero Fleck, que tinha fundado a urologia, teve uma doença e pediu que ele ficasse, ele ficou. E aí ele fez concurso para urologia, professor catedrático. Mas antes disso ele tinha feito chover em várias coisas, áreas de Porto Alegre, tinha sido presidente do sindicato, sociedade de cirurgia, várias coisas assim. Uma pena que esses meus tios médicos morreram muito cedo. Como eu fiquei vadio, estou morrendo tarde. Mas o meu pai morreu com 63 anos e o tio Décio também. Meu avô era farmacêutico, foi um dos fundadores da faculdade, Manuel Tomás de Sá Sarmento, era Sarmento, depois ficou Sarmento Barato, porque mudou do Sarmento Leite para o Sarmento Barato. Meu avô era professor de parasitologia e as faculdades eram juntas, de farmácia e de medicina. Eu tenho ideia que foi mais ou menos nessa época, 34, 35, na época que eu nasci, que houve uma divisão da faculdade de farmácia e da medicina. Não estou certo dessas datas assim. Mas o meu pai, ele ficou professor de urologia e fez uma escola de urologia importante aqui. Afora isso, ele formou o Hospital de Pronto-Socorro, criou o Hospital de Pronto-Socorro, foi o primeiro diretor. Depois ele foi para a Secretaria de Educação e Saúde, e aí ele fez a planificação da Secretaria de Saúde. Foi ele que fez. Não sabia se o doutor Bonon já sabia, eu até tenho as coisas em casa disso aí. Depois ele ficou só na medicina e morreu provedor. Ficou na Santa Casa uma vida toda lá. Em 1967, em maio. Faziam 3 meses que eu tinha chegado dos Estados Unidos. Eu tinha que fazer a residência lá. O doutor Décio Martins Costa, ele tinha estudado na Alemanha, ele foi médico em Lajeado, antes de Lajeado, uma outra cidadezinha pequenininha, depois de Lajeado. Depois ele foi para a Alemanha, onde foi colega do sujeito, do homem que ficou de professor de pediatria lá, na Alemanha.
veio a guerra, enfim, mas ele voltou. Depois da guerra, esse senhor ficou, que era companheiro dele de internato, digamos, que era outra coisa que chamava, e era um professor de pediatria lá na Alemanha, não lembro qual era a cidade, e veio para fazer conferências aqui, porque era muito amigo do tio Décio, porque o tio Décio era professor aqui, e houve uma palestra do professor alemão na Faculdade de Medicina, em 1963, e o professor alemão que estava hospedado na casa do tio Décio, lá no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, o tio Décio começou apresentando o professor em português, e se vira para ele, começa a falar em alemão, e o professor alemão percebeu que o tio Décio ia morrer. Levantou, saiu correndo, e o tio Décio morreu nos braços desse professor alemão, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, às 8h30 da manhã, 9 horas da manhã. Não precisou nem mandar vestir, nem foi direto. Aí ficou velado na faculdade, depois foi para o Santo Antônio, eu lembro, isso eu era aluno, já estava formado. O pai era um getulista e foi até deputado pelo antigo PTB. E o tio Décio era libertador, era parlamentarista, foi até candidato a governador do estado. E, então, absolutamente opostos. Isso não impedia que o papai fosse muito amigo do Brito Velho, que era outro libertador, do Carlos de Brito Velho, do Mendes Sá, aquelas pessoas todas que eram muito chegadas lá ao tio Décio. Do Paulo Brossard, que começou lá com o tio Décio, né, que casou com uma prima minha. Né. Mas não havia uma luta, assim. Porque o meu outro tio, o tio Camilo, também tinha sido deputado de uma outra, isso em 38, 39, quando houve uma ameaça de morte. O tio Décio foi ameaçado de morte por um governo que estava por aqui, e que depois desapareceu. E em lugar dele morreu o prefeito de Lajeado, cujo nome é pouquinho eu digo, não lembro agora. Morreu porque viu que iam balear o velho Décio, que não era velho, o tio Décio não era velho. Fett, o prefeito Fett, que recebeu as balas de uma pistola alemã desse bandido que era do governo daqui do Rio Grande do Sul. O tio Décio era candidato à oposição na época, em 38. E logo depois o tio Décio foi passear na Alemanha de novo. Ele foi exportado para a Alemanha, ficou lá uma temporada, até que o Getúlio veio embora, caiu. Mas o papai era um fã absoluto do Getúlio. Eu, no terceiro ano da faculdade, eu fiquei muito amigo do meu professor de física, que era o professor Décio Floriano, que era uma pessoa extraordinária. E fiquei muito na dúvida, eu era muito chegado do lado do direito, do velho Martins Costa, vivia lá pela vovó, e a gente via muito, porque como nós tínhamos um pouso aqui na rua Duque de Caxias, na casa dos Martins Costa, que eram os pais da minha mãe. E a gente vinha, ou ficava almoçando lá, depois a gente voltava para a casa do Martins Costa, onde pegava uma carona, ou vinha de ônibus, pegava no viaduto, pegava ônibus. Então eu era muito influenciado pelo velho Martins Costa. Muito, muito influenciado. Em geral, os filhos são muito mais ligados aos avós maternos, e nós éramos, eu principalmente. E não posso dizer que o tio Décio tenha realmente me influenciado demais, mas várias coisas. Eu ia com ele de vez em quando ao Santo Antônio, no tempo da faculdade, fiquei atendendo lá, auxiliava o Alaor Teixeira lá no Santo Antônio, e fui ficando muito chegado lá ao velho Décio. Depois me formei. Depois, quando fiz a minha residência, eu fiz uma extensão em urologia pediátrica, porque eu pretendia trabalhar como trabalhei durante algum tempo no Hospital Santo Antônio da Criança. Mas em 61 eu fui para o Rio de Janeiro fazer cirurgia geral. E a minha ideia, naquela época, é que eu ia fazer cirurgia torácica. Eu trabalhava com um cirurgião, durante a faculdade, trabalhava em cirurgia geral e com um cirurgião torácico de quem eu gostava muito, que é o Dr. Ivan Faria Correia, que morreu cedo. Então eu tinha a ideia de fazer a cirurgia torácica. Mas lá no Rio de Janeiro, na residência, eu mudei a minha cabeça, através de um urologista. Tanto que meu pai não sabia que eu ia fazer urologia. Ele estava pensando que eu ia fazer cirurgia torácica. E aí, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, que conversando com ele,
E aí ele me disse, eu disse, vim para ficar para estudar para o board e estudar inglês, porque eu vou para os Estados Unidos. E vai fazer residência com quem? Qual é o cirurgião torácico? O Switch, em Boston? Digo, não, eu não vou fazer cirurgia torácica nos Estados Unidos. Eu vou fazer urologia. Dizer urologia nunca me dissesse nada a respeito disso. A gente não conversava muito mesmo, né? Não dava muito tempo. Uma pena, né? Porque a gente trabalhava, cada um pessoal era estudante de medicina, já naquela época corria, e ele trabalhava a todo vapor, sempre. Isso não quer dizer que ele não tenha ficado muito feliz de eu ter ido fazer urologia. Tinha havido um discurso muito bonito do prefeito Udib, numa festa do pronto-socorro, de comemoração do aniversário do pronto-socorro, a qual eu compareci, um jantar. E o Udib, nosso Udib aqui, que é vereador, até agora não é mais, foi prefeito, ele era prefeito na ocasião, fez um discurso emocionante sobre a história do pronto-socorro. E eu estava presente, e lá pelas tantas o Udib me olhou, eu conheço bem o Udib, amigo dele, e me disse, professor Henrique Sarmento Barata, nesse momento eu não vou mais falar com o senhor, eu vou falar com seu pai. E aí disse, professor Luiz Sarmento Barata, que é o prefeito de Porto Alegre. Pá! Muito bom. E o Udib me deu várias coisas e o Flávio Alcaraz Gomes me deu também. Eu era muito... a primeira cirurgia que eu assisti foi no pronto-socorro. E eu fui à inauguração. Eu lembro como se fosse hoje, foi em 1944. Eu fui, tem uma fotografia, numa dessas fotografias tem um irmão meu de uniforme do Rosário, de farda do Rosário. Eu não estou em nenhuma fotografia, eu nunca fui muito... Esse meu irmão era uma figura um pouco mais moço que eu, mas estava sempre em todas. Socialmente ele era... E eu tenho essas fotos, e tenho os documentos desses lá de pronto-socorro. Na realidade, aquele hospital de pronto-socorro foi planejado por duas pessoas, pelo Bruno Marciai e pelo Velho. E acho que outras pessoas, deviam ter várias pessoas que trabalhavam na assistência pública naquele tempo, e conseguiram reunir e fazer aquele hospital que foi das fases de Porto Alegre que cresceu muito. Porto Alegre cresceu muito em função do hospital de pronto-socorro. O curioso da história é que nós morávamos, como diriam aqueles Martins Costa, como diria meu pai, o Luiz Sarmento Barata foi morar naquele fim de mundo lá na Pedra Redonda. Então o que aconteceu? Cheio de filhos. A minha mãe estava grávida da minha última irmã, da Cristina. Talvez tu tenhas conhecido a Cristina. A Cristina é mãe do Eurico, que é médico, trabalha junto comigo. Trabalha comigo não, ele trabalha com eu que trabalho com ele agora. E a mamãe nasceu a Cristina, aqui no hospital, Moinho de Vento, no Alemão, em 44, em maio de 44. E em abril havia sido inaugurado o pronto-socorro, com ambulâncias e tudo mais. E eu lembro de acordar de madrugada, pelas 6, 7 horas da manhã, que já tinha nascido a Cristina, minha irmã essa, que era recém-nascida, eu tinha um mês. E lembro de acordar lá na Pedra Redonda com a ambulância, o barulho da ambulância chegando, que foi buscar a mamãe. O que aconteceu? A mãe estava numa cólica renal, grávida, bacteremia, trouxeram para Porto Alegre. Eu devo dizer que a pedido do Jatene, eu contei essa história, não muito boa, mas para contar como a medicina era fraquíssima. O Jatene me pediu, porque eu tinha feito uma palestra no Hospital de Cristo sobre isso, e eu fiz depois, o Jatene me pediu, para contar como era fraca a medicina. Tem várias outras coisas, um irmão meu que morreu no cateterismo. Mas enfim, foram buscar minha mãe, que estava numa cólica renal, e veio para o hospital, recém saído de uma gravidez, e a minha mãe lá deixou, na Pedra Redonda, 8, meio criança, porque a minha irmã mais velha já tinha 15 anos, eu tinha 9 anos. E veio para Porto Alegre, e aqui tinha um cálculo renal, infectou. Qual era o tratamento para o cálculo renal? Tirar o rim. Então ela teve que tirar o rim, uma coisa que a gente não tira rim hoje para um cálculo. Hoje a gente faz um passe de magia. Eu mesmo instalei a litotripsia em Porto Alegre, né? E
a percutânea, hoje qualquer coisa a gente faria, laser, tudo. E a mamãe tirou um rim. Para tirar o rim, ela tirou com o professor Fleck, o Alberto Rosa, e o Gildo Russowski, que foi uma das minhas memórias. O Gildo Russowski era uma figura, trabalhou com o meu pai muito tempo, era uma figura maravilhosa. E me contava a grande parte da minha história. Tem uma outra da penicilina, e um irmão meu, que já morreu. E aí o que aconteceu? Veio a minha irmã, deixou minha mãe com um monte de filhos, e aquele Luiz Barato deixou as crianças lá. O que fez o meu pai? Falou com um colega de turma dele, de quem ele era muito amigo, cujo pai morara na rua Coronel Vicente, lá quase na esquina da Independência, que era o velho Guedes, o professor Guedes, pai do Paulo Guedes. Ele era colega do Paulo Guedes e do Rod Fuchs, que era, um era genro do Paulo Guedes, outro filho. E o pai então alugou a casa do velho Guedes, que tinha morrido uma semana antes. Tinha assim lençóis, com tudo, com mobiliário. Tinha lençóis em cima dos sofás e com uma gurizada louca, que eram os meus irmãos e eu. Era só quantia de 8, e uma recém-nascida. Resultado, o pai contratou também uma Schwester Lídia, que era do Hospital Moinho de Vento, que ficou lá em casa de nossa governanta. Esses dias eu fui ao aniversário de uma prima minha, a Marisha Martins Costa Beck, que fez 90 anos, e ela pediu para ver as marcas que ela deixou no meu braço, ela e minha irmã. Porque nós saímos da Pedra Redonda, aquela maravilha lá, e caímos na rua Coronel Vicente, descia um bonde do Coronel Vicente. E eu, idiota, tinha arranjado umas bombinhas que se vendiam de parede. Eu e meus irmãos esperávamos o bonde com a mão para o trilho passar em cima e estourar a bombinha. E a Marisha, essa minha prima com a minha irmã, a Maísa, viram na janela do gabinete do velho Guedes que eu estava lá e saíram como loucas. E as duas gurias de 15, 16 anos, e me deram uma surra colossal. E eu tenho a marca da Marisha num dos braços aqui. E ela então agora no aniversário mostra aqui, tá? Eu disse, Marisha, eu não vou tirar o casaco e a camisa aqui para mostrar as tuas marcas. Todo mundo sabe que tu tinha garras. Mas enfim, imagina um idiota de um guri, que não conhecia bonde. Não conhecia essas coisas. Aí nós ficamos em Porto Alegre, porque a minha mãe ficou no hospital 4 meses. Porque operou o rim. E mais 5 ela tinha que fazer curativo. Então havia uma enfermeira, essa Lídia, que fazia o curativo nela. Eu já tinha um irmão que era muito doentinho, tinha tido um sopro. Não sabia bem o que era sopro. Eu tinha um tio que era o cancã da medicina no Rio de Janeiro, o João do Alpaia. E também vieram uns argentinos craques, eu era muito guri para isso, eu tinha uns 4, 5 anos. E a verdade é que meu pai estava num congresso no Rio de Janeiro, teve que vir também, vieram de vapor para ver o meu irmão mais velho, o Jorge, que eu disse isso lá quando me deram medalha na Assembleia, diz, olha, eu não sei nem por que eu estou aqui. 90% do que eu aprendi com meu irmão Jorge, que morreu aos 22 anos de idade. Pois o Jorge era um menino fraquinho, apareceu com uma doença, um sopro. Qual era o tratamento? Por isso que eu já tenho aqui. Qual era o tratamento para o sopro do Jorge? Era banho de água salgada, e eu lembro, se fosse hoje, eu devia ter uns 4 anos, eu era muito mais velho que eu, me fazia botar o dedo dentro da banheira, eles traziam sacos de sal, botavam banho de água salgada, salicilato e massagista alemão. E ele ficou sempre um meninozinho muito fraquinho, doença cardíaca, não sabia bem o que era. E gente boa atendendo. Imagina, eu tinha um tio que era um grande pediatra, tinha outro tio que era um super cardiologista, morava no Rio de Janeiro, e tinha várias pessoas. Afinal, nós viemos lá da Pedra Redonda e ficamos aqui. O Jorge era fraquinho, mas tinha grandes amizades. Até hoje, o Gil Villeroy e mais 3 ou 4 amigos foram operados por mim e me fizeram um jantar, um churrasco. Todos eles eram ex-amigos do Jorge, para ver como o Jorge era uma pessoa popular. Morreu aos 22 anos de idade. E lá deles, um dos amigos do Jorge, que se chamava Fernando Borges, o famoso Borjão, me disse, olha, Henrique, vocês não existiam. Havia o Jorge. Quando o Jorge morreu, vocês apareceram. E era verdade, porque o Jorge era fantástico. Isso explica o fato de que, como nós morávamos na Coronel Vicente, ele tinha vários amigos. Segundo o Gildo Russowski, que já morreu, não pode ser testemunha, mas talvez o filho dele possa. O Jorge e seus amigos, o Jorge simpático e seus amigos, de uma idade de 15 anos, desciam a rua Coronel Vicente, iam até a Voluntários da Pátria. E lá uma daquelas senhoras simpáticas ficou apiedada do menino doentinho, que era o Jorge. E passou uma doença pegada para ele que não tinha cura.
E isso não tinha cura. 1944 não tinha cura. Então, diz o velho Barata era mais esperto. Nunca morreu velho, ó, pai. O velho Barata era mais esperto. Importou penicilina nos Estados Unidos. E aí faziam injeção no Jorge. Eu não sei se eu fiquei com essa ideia, porque o Gildo me contou, que eu realmente lembro, mas eu tenho uma vaga ideia, porque o Gildo dizia, um dia quem fazia injeção no Jorge de 3 em 3 horas era eu. No outro dia era o Carlinhos Maia de Assis, que era um outro assistente ao pai. Mas de noite era o velho Barata. Não era velho, o velho devia ter o quê? Os seus 35, 40 anos no máximo. Mas eu tenho uma ideia de ouvir o despertador e me lembro do velho descer as escadas. Porque achou esta Hilda, que ficou lá em casa, esta Lídia, ela lá na garagem da casa do... Ela organizou uma enfermaria para afastar o Jorge dos outros, para não passar a doença pegada dessa para os irmãos. E ficaram lá. Só que aconteceu uma coisa fantástica, davam penicilina para o Jorge de 3 em 3 horas. E aquele meninozinho, que era fraquinho, de repente desenvolveu e ficou um belo tipo faceiro, bonitão. Ficou um garotão simpático, ficou bom. E aí ficou bom. Bom de bom. Sozinho. Penicilina. Se esse soubesse alguma coisinha a mais de cardiologia na época, tinha mantido uma ampolinha de penicilina por mês e o Jorge estaria aqui. Provavelmente não estaria mais, porque ele já estaria com uns 86, 87 anos. Mas a verdade é que não se sabia nada a respeito de doença cardíaca naquele tempo. A medicina cresceu muitíssimo, muitíssimo. Então, nessa área de cardiologia, não, qualquer área, a medicina cresceu muitíssimo. Então, essa é a história da penicilina. Começou com sulfa, não me lembro bem, mas a que o pai importou, isso eu tenho certeza. E eu tenho também a ideia que os americanos começaram a mandar penicilina para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. 40, 41, talvez 42, 43. A penicilina foi descoberta na Inglaterra. Mas os Estados Unidos, em seguida, começam a produzir, quando os americanos começam a produzir alguma coisa, não para mais. Eu na realidade, eu fui paraquedista, famoso paraquedista, porque eu fiz vestibular de medicina aqui e passei, só que não constava que eu tinha passado. Então eu tive que fazer um outro vestibular e fiz, no mesmo momento, há 15 dias depois eu fiz outro, passei em Santa Maria. E aí, não que eu quisesse vir, eu até queria ficar em Santa Maria, mas assim, um compromisso que o Rubem Maciel assumiu com ele, né, para não mexer em coisas da secretaria, que ele me traria para cá no ano seguinte. O que eu não queria vir, eu estava muito feliz em Santa Maria. A outra vez que eu fiquei interno, não fiquei. Na segunda vez que eu fui estudante de medicina, adorei Santa Maria. Eu queria ter ficado por lá, devia ter ficado. Mas ele me trouxe. E os estudantes aqui ficaram meio chateados, só pararam quando se mexeu o negócio. Olha, viu, a bota, a gente tem que mexer nas notas de todo mundo aí, mexer nas coisas complicadas, que o Rubem não queria que fosse mexido, senão eu ia dizer, não, mexer nessas coisas porque ele é filho de professor, tudo isso ele me... O Marcelo era uma pessoa muito especial, convincente, inteligente, todas as coisas. Então eu vim e fiquei de paraquedista do segundo ano em diante. Mesmo não querendo vir, mas vim. Não tinha outra solução. E aí estudei aqui. O professor Rubem Maciel foi uma pessoa especialíssima. Eu lembro praticamente todos. Eu escrevi uma carta para os meus colegas agora, quando nós fizemos 50 anos de formado, dizendo isso. E que eu estava vendo a nossa fotografia, porque deu uma coincidência muito desagradável, que não queria que tivesse acontecido isso, porque havia aquele problema do paraquedismo e tal. Eu não queria criar mais, já tinha tido problema no segundo ano. E houve uma festa enorme quando nós fizemos 50 anos de formado. Pois bem, no dia da formatura, bem nesse dia, eu recebi um título de professor emérito de algum lugar em São Paulo. Eu não podia, bem na época, então eu escrevi uma carta para meus colegas dizendo isso, olha, infelizmente, não há nenhuma vontade de esnobar ninguém, não tenho nenhum interesse. Eu gostaria de estar com vocês, mas eu não posso, de repente, recebi um título de professor emérito lá em São Paulo. Coisa de amigos, arranja essas coisas, pega um velho, vamos botar um título assim, me deram esse título no momento, exatamente no dia, caiu bem no dia que nós estávamos vindo. Então até tentei mudar a data daqui, eu dizia para os meus colegas, mas cara, em vez de fazer em Gramado no dia esse, vamos fazer, não, agora está tudo lá pronto. E eu então escrevi uma carta para eles, pedi para um ler,
que não conseguiu ler porque começou a chorar. Eu comecei a dizer que estava vendo a nossa fotografia. Eu não estava presente, mas eu estava vendo a nossa fotografia. Eu olhava no centro, via a figura do Ivo Correa Mayer, que foi homenageado da nossa turma, vi o Peri Rietti, vi o Álvaro Barcelos Ferreira, que fez o discurso que a gente lembrava, citou, falando uma música popular, enfim, o Rietti, o Jorginho Pereira Lima, o Chicão na ponta direita, a Norma, são todos meus colegas. E o colega, o Subinão, começou a ler, ficou emocionado, passou para outro, porque eu fiquei amigo, eu não tinha porque ser inimigo deles. Eu só achava que eu queria voltar para Santa Maria, mas eu aí fiquei aqui. Eu fui um mau aluno de medicina. Eu estava muito ligado em cirurgia desde cedo. Então eu ia para a enfermaria de cirurgia. Então eu faltei muitas aulas, não deveria ter faltado. Fui obrigado a estudar depois, quando tive que fazer o board americano. Mas, enfim, não fui reprovado. Tive alguns atritos com professores que hoje são meus amigos, de bobo, porque eu era muito baixinho, assim, muito arrogante, então tive algumas irritações com o professor. Tive com o professor de Prímio, na segunda ou terceira aula prática, não era nem ele que estava dando a aula, eu tive uma irritação por causa do negócio de que eu estava estragando o parafuso micrométrico. Aí eu achei que ia rodar e ficamos inimigos. Aí eu, na hora de fazer o exame escrito, oral e prático, que era o exame que a gente era obrigado a fazer quando não tinha as notas suficientes, eu tinha que fazer exame com ele. Mas ele, coitado, ele teve um filho que morreu atacado pelos cação ou tubarões lá em Torres e não me examinou. Mas o mundo dá muita volta. Eu fiquei um fã absoluto do Primo. Passado uns 20 anos dessa história que eu consegui passar em parasitologia, eu estava em casa um dia e me telefona às 5 horas da manhã, 5h30, uma voz de senhora: doutor Barata, sim, fala o nome da senhora e tal, de Primo. Eu sou esposa do professor Raul de Primo. Ah, sim. O meu marido está muito doente, está com febre, assim, e ele gostaria que o senhor visse em casa. E digo: a senhora vai me desculpar, eu tenho cirurgia às 7 horas da manhã no Hospital São Francisco. Se o seu marido puder ficar em casa, eu puder ir para o hospital, seria muito bom que eu viria no hospital, pegar um táxi, qualquer coisa assim. Eu não vou poder ir lá agora, porque eu tenho cirurgia em seguida. Não, mas ele disse que ele está aqui do meu lado, disse que o senhor pode vir quando terminar a cirurgia. E aí eu terminei uma ou duas cirurgias e fui à casa do professor de Primo com o Toledo, o Aloysio Toledo, que trabalhava comigo, ainda meio trabalhando meio junto ainda. E chegamos no quarto do professor de Primo, ele arranjou uma cadeira para o Toledo, já tinha uma cadeira para mim, ficamos lá e examinei o professor de Primo. E ele disse: o senhor deve estar estranhando que eu tenha lhe chamado. Eu digo: professor, confesso que um pouco sim, que nós tivemos um pequeno atrito, né, porque eu era seu aluno. Tal. Provavelmente eu nem teria me formado se ele não tivesse morrido lá. Pois esse homem se tornou meu amigo. Eu operei o professor de Primo depois. Se tornou meu amigo mesmo. Quase um pai para mim. Meu pai já tinha morrido. Foi quase um pai. Porque haviam várias histórias confusas em relação a ele, porque ele era assistente da parasitologia. Ele era professor de parasitologia e ele foi assistente da parasitologia, cadeira da qual o meu avô era catedrático. Então havia um boato de que ele estivesse contra mim, estava me perseguindo porque era neto do velho Sarmento, coisas desse tipo. Não era verdade, ele era um homem muito bom. Ele morreu num acidente de carro, ele e a mulher, num automóvel, na estrada, enquanto estavam construindo a freeway, ele morreu naquela estrada nova. Eu fui chamado, os filhos dele não estavam aqui. Um já tinha morrido e o outro estava no exército, alguma coisa assim. Eu senti muito, e ele era uma pessoa extraordinária. Conheci ele por dentro, fui à casa dele, era um cientista. O professor de Primo era um cientista. Fazia varredura de casas em Torres para ver o bicho que dava. Olha, cientista verdadeiro. Fiquei muito amigo do professor de Primo. Tive esse pequeno atrito com o professor de Primo. Depois tive com outro amigo meu que eu fui absolutamente arrogante, que é hoje muito meu amigo, hoje está meio, que é o Carlos Grossman. O Carlos Grossman é muito meu amigo. Ele é assistente do professor Faraco
Nós estávamos no 5º para o 6º ano, já era o 6º ano da faculdade. E o Faraco resolveu valorizar as aulas teóricas de terapêutica. O Faraco era o catedrático. E o Carlos Grossman era um dos assistentes. E ele botava os assistentes lá, ele ficava na Santa Casa. E dava aula lá na Faculdade de Medicina. O que acontecia? Ele fazia chamada. Era chamada. E a gente se despencava da Santa Casa, para sair da cirurgia, para responder a chamada de um dos assistentes do Faraco. E nesse dia eu estava do lado esquerdo da sala e o Carlos Grossman fazendo a chamada. E lá Beltrano chamou, fulano e tal, Moacir Kirchner. E alguém do lado esquerdo lá disse, presente, mas um presente meio titubeante. E o Carlos Grossman parou, ele é muito calmo. E parou e disse, repetiu, Moacir Kirchner. Aí ninguém se apresentou daquele lado. Mas eu estava aqui do estado conversando com o Raulzinho Moreira, com os meus outros colegas. Não tinha nada a ver com peixe. E ele ficou, batia com a caneta, coisa de inexperiente. Depois eu tive isso na minha vida de professor, eu tive isso, uma atitude dessa. A gente não toma essa atitude com o aluno, que bota para perder. E ele continua perguntando, quem é que respondeu para o Moacir Kirchner? Ninguém se apresentava, ninguém queria nada, todo mundo quieto lá. E ele, apresentando a 10ª vez, aí a turma começou, porra. Ele deixou todo mundo calmo. Mas quem é que não gostou da minha pergunta? E aí o idiota sempre é o idiota. Ele já ia voltar e disse, professor, o senhor fez uma pergunta. Sim, o que é? E o senhor perguntou, quem é que não tinha gostado da sua pergunta? Sim, eu não gostei. Por quê? Porque eu achei que era inconveniente. O senhor estava fazendo uma pergunta boba. E aí começamos uma discussão que não tinha muito sentido. E a gente hoje goza muito sobre isso. Ficamos muito amigos depois. Né? Mas é coisa de guri bobo, né? Mas também de professor inexperiente, porque depois eu tive uma atitude dessa quando eu lecionava na URGS, ainda tive uma dessa. Não. Tem ideia com um dos franciscanos, não me lembro bem. Muito. Morava na Venâncio Soares. Ele foi me mostrar, ele tinha um modelo de casa para evitar o barbeiro. No pátio, tem para as casas na Venâncio, tem um pátio ali. Eu disse a ele, professor, o senhor sabe que tem uma ideia que o seu amigo, meu pai, o Luiz Barato, tentou comprar essa sua casa. Dizer, eu sei, ele estava certo. Porque o meu pai teve uma ideia, estúpida, ideia de barata, de trocar a área do campo de polo, onde seria feito o hospital de clínicas, por uma área na Venâncio Soares e na José Bonifácio. Pegava aquelas casas todas. E fazer ali o hospital de clínicas e o grande pronto-socorro. E andou em negociação com o prefeito para fazer isso. Em vez de construir o hospital de clínicas, eles construíram o hospital de clínicas atrás do pronto-socorro. Porque ele defendia uma tese que eu acho que está certa até hoje, que a grande arma do hospital é a emergência, é o pronto-socorro. Então eles teriam um hospital de pronto-socorro e seguiria com um hospital geral. Ele parece que perdeu, eu não sei bem, se o Gildo me contava, o de primo depois disse que isso era verdade, ele perdeu para a igreja de Santa Terezinha, porque com o capelão da outra igreja ele tinha vencido, mas do da Santa Terezinha não topou a ideia, então não saiu para diante a coisa. Teria sido um altíssimo negócio fazer o hospital de clínicas ali, em vez daquela área, trocaria com a prefeitura, trocaria com as pessoas lá. A ideia era essa, conseguir fazer sair do papel. O professor Eliseu Palhola é que tocou para frente aquilo. Eu nunca fui político, nunca. Eu fui político carregado pela circunstância, eu não gosto de política, não gosto, acho que a gente tem que fazer concessão, e isso não impediu de eu ter tido cargos assim. Eu fui diretor de São Francisco durante 8 anos, por aí, fui diretor também em vários lugares desses aí, enfim. Sempre fui levado. Eu sempre fui muito mais humilde, nunca quis aparecer muito. Eu tinha um irmão que era muito social, o Carlos era maravilhoso. Eu não gosto muito de festa, fico só com poucos amigos. E eu não tive nenhum cargo assim, político na faculdade, nem depois. Fui primeiro para o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro eu vim para cá, fiquei de vagabundo. Estudava inglês e medicina. E aí aconteceu uma das coisas que eu devia ter seguido, que era o que eu queria mesmo. Um colega meu era médico em Jacutinga. Jacutinga hoje é uma cidade. Naquele tempo era
era um distritozinho de Erechim, perdido lá. E esse meu colega estava com a senhora doente, precisava ficar 3 meses aqui em Porto Alegre e me pediu para ficar no lugar dele, e que eu não tinha certeza que eu não ia tomar o lugar dele. Então eu fiquei em Jacutinga, foi os melhores momentos da minha vida. E mais, eu tive a oportunidade, eu tinha um muito bom amigo, que também ficou um tempo em Jacutinga comigo, que era um neurologista que já morreu, que era o Renato Assis Brasil. E eu estava treinando inglês e o Renato francês, que era uma coisa complicada. Mas eu fiquei um tempo em Jacutinga, fiz a medicina que eu queria fazer, que era a medicina no interior do estado, operei lá, grandes cirurgias. Uma vez, como disse o Renato, foi uma desmoralização, porque eu fiz uma cirurgia lindíssima. Em 5 minutos tirei o apêndice no vizinho e fui dar notícia para a família. Escorreguei numa escadinha, caí sentado com o apêndice na mão, foi tudo isso. Mas, enfim, Jacutinga foi lindíssimo. Hoje é uma cidade. E eu fiquei aqui, Jacutinga, isso, e aqui, por enquanto, eu auxiliava uma cirurgia de um amigo qualquer, do meu pai. Meu pai tinha um movimento cirúrgico grande, eu entrava na cirurgia. De 60 até 64, que eu fui para os Estados Unidos, 65 eu fui para os Estados Unidos, fui em junho, começo de junho para os Estados Unidos, em 65, até lá eu auxiliava o pai de vez em quando e outros médicos aqui. O Renato, esse Brasil, estava aqui também, trabalhava muito com o Renato. Eu me estabeleci muito mal, porque eu não tinha lugar para trabalhar. E eu comecei arranjando um emprego com institutos bancários, médios institutos bancários. Depois eu consegui como é que se chamava, um negócio, uma possibilidade com o Carlos Cuervo, possibilidade de operar pelo IAPI. Em seguida houve a junção dos INAMPs e eu então fiquei operando pelo SUS. E eu era assistente voluntário da Faculdade de Medicina. Meu pai não queria me nomear, e estava certo ele. Na realidade, ele tinha indicado depois que eu fiz concurso e depois que eu cheguei dos Estados Unidos. Ele aí encaminhou, mas no dia que o Conselho Técnico Administrativo me aceitou, ele teve um acidente vascular cerebral e morreu em 3 dias. E a pessoa que assumiu interinamente no lugar dele foi muito claro que não ia me nomear porque eu tinha mais título do que ele. Não, e estava certo, eu dou razão para ele. Seria suicídio? Não é? Tu pega um rapaz de 31 anos, com todos os títulos possíveis e imagináveis, e que resolve exigir um concurso, então era melhor eu não ser da faculdade. Mesmo com a exigência, porque eu tive uma bolsa da CAPES, mesmo com a exigência da CAPES, que a faculdade me aproveitasse, mas aí não me aproveitou. Aí quem me aproveitou foi a Faculdade Católica de Medicina, que eu também não aceitei, porque eles queriam que eu fosse professor de urologia na disciplina de urologia, criar uma disciplina de urologia dentro do departamento de ginecologia e obstetrícia, que era um negócio que meus amigos tinham feito, 2 amigos meus, o professor João Gomes da Silveira, que era chefe da ginecologia, o professor Pedro Luiz Costa, que era da obstetrícia, e mais, acho que o doutor Heitor Cine Lima fizeram esse esquema e me nomearam. E aí eu renunciei também, abri mão. Achei que não era o meu negócio. Aí fiquei trabalhando. Trabalhei na enfermaria do João Gomes, que era a enfermaria de ginecologia, fazia parte de urologia, quando eles tinham um problema urológico me chamavam. E fiquei trabalhando em São Francisco. Aí o doutor Gert Eichenberger me convidou para ser diretor lá e eu fiquei diretor. Tempão. É 68, 69. Aí o doutor Heitor Cine Lima me convidou para chefiar o hospital que estava se formando, que era do câncer. Porque eu tinha, como estava se formando o hospital do câncer e havia uma área de câncer no São Francisco, que eu precisava daquela área lá, eu tinha entrado em contato com o Dr. João Pedro Marques Pereira, que é um homem muito inteligente, de grande visão, e nós pedimos para o pessoal da radioterapia e da oncologia mudar para esse hospital novo que estava começando a se formar, que é o Hospital Santa Rita. E aí, para conseguir isso, os diretores precisam então um diretor no Santa Rita que organize a oncologia. Então eu fiquei bidiretor, como dizia o velho Paglioli. Fiquei bidiretor, fiquei diretor de São Francisco e começamos a fazer uma história
botar os quartos para o NPS. O João Pedro e eu colocamos laboratório junto ao rim artificial, que depois permitiu que se fizesse transplantes de rim em Porto Alegre. E porque a hemodiálise foi um presente que meu pai ganhou de uma senhora chamada Ermelinda Chaves Barcelos. Eu também tenho esse discurso do velho agradecendo. E meu pai deixou o rim artificial lá, para fazer a hemodiálise. E aí ele morreu e a Santa Casa veio perguntar, meus irmãos, como é que iam fazer com o rim artificial? Eu disse, não, isso aí é da Santa Casa. Então ficou lá, na Santa Casa, do lado de São Francisco, lá embaixo, na masmorra lá. E aí o João Pedro, junto comigo, e mais o Sila, que era o diretor administrativo de São Francisco, montamos aquela estrutura lá embaixo, do laboratório. O João Pedro montou o laboratório, junto com o rim artificial, e nós fizemos onde era o serviço de câncer, os quartos que precisava fazer. Eu não só fiz isso, como montei uma residência para São Francisco. E uma residência em que estava o Figueiredo Pinto, esse nosso grande especialista que está agora com um problema de Alzheimer, o Bonamigo, o Grego, o Figueiredo Pinto, o Grego. Haviam 8. Um era nos feriados e no sábado e domingo só. E aí funcionamos durante um ano essa residência. E foi aí que o irmão Otão me convidou, através do Carlos Coelho e do João Pedro, para montar, para emprestar essa área para a PUC, me colocando de professor. E eu aceitei. Meu pai recebeu de presente, o Porto Alegre não tinha hemodiálise. E a família Chaves Barcelos, a dona Ermelinda especificamente, teve uma insuficiência renal. Neoplasia, não me lembro bem do que, não era a minha área ainda. Mas isso eu tenho certeza que ela precisou ir a São Paulo fazer hemodiálise. Então ela deu de presente, o velho José Chaves Barcelos fez o discurso, eu tenho esse discurso, dando de presente, o professor Luiz Sarmento Barata, e o velho, um outro discurso dizendo que ia colocar na Santa Casa, permitindo que todos os médicos usassem e tal, aquilo lá. E quando ele morreu, a Santa Casa me perguntou. Na realidade, era o Gerta Eichenberg que era o provedor quando o velho... Não, o velho era o provedor. Meu pai era o provedor. O vice era quem? O vice? Era o Rui Cirne Lima. Mas um deles, o que ficou de provedor, não me lembro quem era, me perguntou, e eu fui aos meus irmãos, eu disse, eu não tenho autoridade para fazer isso sozinho. E meus irmãos em seguida, não, a minha mãe era viva ainda. E isso ficou para a Santa Casa. E depois foi utilizada pela Enfermaria 29, que tinha os nefrologistas, que eram o Antônio Zambujo, Moisés Ler, e pela Enfermaria 2, que era o Oli Lobato, o Otto Busato, que depois até concorreu comigo, me ganhou, nós íamos fazer o primeiro transplante de rim em Porto Alegre, e perdi uma semana por eles, que era a turma do Otto Busato, estava o Brentano, aquele outro que agora está em Jaguarão, que depois eu operei lá. Mas nós perdemos por causa do Antoninho Zambujo, ele não quis fazer naquela semana. E nós, mas tudo bem, ninguém está fazendo corrida para isso. Mas todo mundo usou durante muito tempo esse aparelho. Eu acho que está em funcionamento na Santa Casa isso aí, não sei. Eu fui médico do INAMPS, a vida toda, do SUS, do INAMPS, a vida toda. Sou aposentado agora, a minha aposentadoria toda é do INAMPS. Eu comecei pegando o bonde e indo atender lá nos institutos bancários, depois comerciais, uma coisa assim. Depois passei para a cirurgia. Quem me passou para a cirurgia, sabendo que eu tinha vindo dos Estados Unidos, que era especialista, foi o Figueiredo, um médico que já morreu, gordo, o doutor Figueiredo, gordo, que era companheiro do Fés Paulo. Eram 2 cirurgiões, que eram chefes lá, não sei o que. Mas quem me deu a credencial foi o doutor Carlos Coelho. Eu comecei atendendo no ambulatório, num edifício na Borges de Medeiros, quase onde é a Cristaleira, um pouquinho acima de onde é a Cristaleira, na Borges de Medeiros, esquina Jerônimo Coelho. Atendia ali ambulatório, 6º andar, e os meus pacientes, atendia 14 ou 15 ou 20 pacientes, eu atendia sempre do meio-dia até as 2h30 da tarde, sempre, eternamente. Depois me transferiram para a Galeria Malcom, onde eu também atendia do meio-dia, saía do São Francisco, descia, atendia do meio-dia às 2h30. Tive uma briga famigerada com o sujeito da Folha da Tarde na esquina da Galeria Rosário, mas isso é outra história. Eu começava a atender o consultório às 3h da tarde, o meu consultório, que era ali na Borges de Medeiros, esquina
edifício Micções, como diria o Antoninho Zambujo. Antoninho Zambujo era um professor que eu tive maravilhoso e que eu tinha operado, e ele foi para Paris fazer um passeio e me mandou um cartão, disse, micção cumprida e micções, não, missão cumprida e micções cumpridas. Uma maravilha. Então ele sugeria, que o Brito Velho também depois insistia, que o meu edifício, que era no edifício Micções, não era onde meu pai tinha lá no Otávio Rocha. Mas então, eu terminava a Galeria Malcom ali, às 2h30, 20 para as 3, 15 para as 3, queimando, para chegar no meu consultório até. E era importantíssimo que eu pegasse uma torrada americana num barzinho que havia ali na Galeria Malcom. Era o Baldi, que era dono, o Baldi esse que é da televisão, trabalhou lá. E o Baldi e um outro, um italiano lá. Eles me faziam uma torrada e eu saía dali e pegava uma Folha da Tarde na esquina, do lado do Carlos Gomes, do cinema Carlos Gomes, aí tem uma galeria ali, que é um gordo e um magrinho ali. E eu já chegava com dinheiro trocado, era 200 alguma coisa, a Folha da Tarde, naquele tempo era a Folha da Tarde. E eu pegava a torrada, o sujeito me dava a torrada com um suco de laranja e eu botava num saquinho e corria, pegava a Folha da Tarde ali e eu já levava o dinheiro trocado porque o gordo, que era o comandante das revistarias ali, exigia que fosse dinheiro trocado. Então, eu não tem trocado, para não criar problema eu já levava trocado. E mais, às vezes o italiano ali, ou o Baldi, já me trocava meu dinheiro, foi trocado, e aí fomos. E aí fomos, durante um tempão louco, essa história ficou muito ruim, essa história. Porque um belo dia eu cheguei lá, o Baldi, o outro me disse, hoje não tem, mas que coisa, esse cara vai me encher o saco. E eu levei uma nota qualquer, que talvez fosse 500, não me lembro quanto era. Eu digo, mas isso aí vai trocar, outro 50, não me lembro quanto era o valor. Mas já fui mordendo o freio e com um saquinho aqui, com a minha torrada e a minha coisa. E aí eu cheguei lá e tal, gente comprando, e eu fui no magrinho já, não fui no gordo aqui, porque eu já sabia que ele ia me negar o estribo. E eu fui e ele disse, me dá uma folha aí. E passei a nota para ele me deu a folha e eu peguei a folha e fiquei. E aí o magrinho lembrou que tinha a combinação, ele disse, não, o senhor não tem trocado? Não tem trocado, hoje eu não tenho. Então não vou poder. Ele, não, eu espero aqui, não tenho pressa, eu resolvi esperar. Burro, aquela história da parasitologia, das outras. Idiota. E ia embora, esquece, nem que a Folha da Tarde tivesse tanta coisa boa para a gente ler, né? E aí o gordo, qual é o problema? Eu falei, aqui não tem problema nenhum, o assistente aqui não tem trocado e eu dei um trocado, estou esperando. Não, aqui só se trabalha com dinheiro trocado. E, se quiser, assim, não. E a companhia jornalística Calda Júnior sabe que vocês estão fazendo assim, porque senão eu vou mandar suspender esse teu negócio. Não, aqui tem mais, para ti não tem nem trocado. Tem. Se não tiver, eu vou quebrar a história. E aí eu botei o pé numa revistaria dele, foi um show geral, aí fomos para... O sujeito que estava ali, o guarda civil, nos prendeu, ambos, os dois ou os três, sei lá. Aí chegou um conhecido meu, aí o guarda fez me dar o dinheiro de vida da folha, e eu fui. Aí era meio rasgado, fui para o consultório, apanhei ali. Sempre tem uma bobagem dessa na vida da gente, né? É idiota, a gente de vez em quando tem uma idiotia. Pois é, eu operava no São Francisco, e em geral no São Francisco. Depois comecei a operar na PUC também. Aí eu tive um atrito, um atrito com a provedoria. Engraçado que falamos nisso ontem. Não foi bem atrito. Eu era diretor de São Francisco. E aquela miséria salva pelo doutor, que aqui nos assiste. E o que aconteceu? Consegui um financiamento na Caixa Econômica para fazer o bloco cirúrgico novo do Hospital São Francisco. Vai para a Caixa Econômica Federal, só pode ser para o bloco cirúrgico. E aí contratei arquiteto, engenheiro, etc., fizeram uma planta maravilhosa. E aí eu fui com o diretor comercial, administrativo, que era o Dr. Sila, e mais o arquiteto e o engenheiro, e eu fomos à reunião da mesa da Santa Casa.
que na época a idade média era 88 anos, não é? E assim mesmo porque eu tinha 40, 39, 40 e fazia parte da mesa. E aí eu fiz uma exposição maravilhosa, que nós tínhamos já, os arquitetos fizeram toda aquela exposição. E eu então fui lá, vamos começar as obras aqui, o novo bloco cirúrgico de São Francisco, na Santa Casa. Aí depois da minha exposição de 1 hora, 1 hora e meia, o provedor me disse, olha, nós não vamos poder te dar esse dinheiro. Mas como? É do São Francisco, aquilo ficamos combinados, e eu consegui com o presidente, o Dr. Rache. Não podemos. E pá, não pode ser. Aí mordi o freio. Eu digo, então eu vou embora. E saí. Então ele, não. Aí ele me mandou uma carta dizendo que não podia me dar. Eu não volto mais. Não volto mais. E aí não voltei mais mesmo. E infelizmente só voltei a Santa Casa para operar um amigo meu, contra a minha vontade, que morreu. Me deu um beijo e morreu. Contra a minha vontade, fui operar meu amigo. Não, até recebi uma homenagem, uma medalha de São Francisco, de Santa Casa, não, eu falo que morreu um amigo meu porque eu não queria mais operar no São Francisco, porque você não pode estar operando em lugar que não, sabe, galo em terreiro alheio é pinto, e eu então nunca mais voltei para operar esse meu amigo, que era um dos provedores, né, e que precisava que eu operasse lá. Ele começou na URGS como voluntário, depois na Católica um pouco, em 68, 67, 68. Eu fui ali, e aí eu tinha uma situação, eu tinha residentes no São Francisco, quando fiquei diretor de São Francisco e do Santa Rita, eu tinha residentes que estagiavam que nós fazíamos rounds, mas não era uma atividade realmente docente. Eu comecei para valer na PUC. Eu acho que foi 70, 71, foi depois de 71 por aí, quando a PUC começou. Eu comecei dando aula no São Francisco para a PUC. A PUC tinha sido inaugurada e não tinha hospital para eles. Não tinha. Não tinha hospital. E aí eu levava os alunos da São Francisco. Não só alunos de urologia, de cirurgia, não era em geral. Porque aí eu tinha os residentes, vou arrumar eu tinha os residentes e os alunos da PUC que iam lá. Então eu comecei a lecionar isso 70, provavelmente. Quando começou a PUC, acho que 70 ou 71. Aí eu fui convidado para participar da construção de São Lúcio, organização do hospital. Eu fiquei chefe de departamento, lá, primeiro de cirurgia, e fiquei de vice-diretor um tempo, fiquei diretor uma temporada, passei a vice-diretor, diretor, essas coisas todas que se põe no cargo e tal. Eu não queria, mas certamente chefe de departamento e professor de urologia sempre. Eu montei o serviço de urologia todo lá. Começamos a operar lá na PUC, inauguramos o bloco cirúrgico. Primeiro começamos a atender no ambulatório lá da PUC. Depois, quando inauguramos o bloco, começamos a operar lá. Antigamente atendia no ambulatório, mas os casos que tivessem que ser operados ou fazer exames invasivos, nós fazíamos em São Francisco. Quando o bloco cirúrgico inaugurou, lá na PUC, que eu não me lembro se foi 71, 70, por aí. E aí nós começamos a operar lá na PUC. Eu operava quase que só na PUC. Eventualmente eu operava no Moinho de Vento. São Francisco, depois que eles me negaram o dinheiro do bloco cirúrgico, eu não voltei a operar lá. Só voltei lá uns 2, 3 anos que eu operei esse meu amigo lá. Nunca mais. Mesmo tendo recebido a medalha, eu não fui mais operar no São Francisco. Meu pai tem um bloco cirúrgico lá na Santa Casa com o nome dele. Volta e meia alguém confunde, é um bloco cirúrgico de sua homenagem, porque isso não é, não é minha homenagem, o nome é Luiz Sarmento Barata, não é meu. Eu tinha na PUC uma sala com o meu nome lá, mas também mandei tirar, porque eu acho muito chato, vivo, e estar recebendo homenagem, e aí fica chato. Os pacientes lá, o senhor, não, muito ruim. Eu fui eleito presidente do CIMERS. Era meu vice-presidente, o Sá, o Carlos Sá, meu vice-presidente. E tinham várias pessoas da diretoria. O Jair Saad, o Flávio D'Agosto, que era meu anestesista, tinham vários.
E nós começamos a pensar em estruturar. O SA era muito ativo, começamos a pensar em estruturar. Mas havia uma coisa que a gente estava pensando muito, que a Amyris tinha inventado o exame Amyris, do qual eu tinha feito parte para organizar as questões, que eu achava uma excelente ideia. Eles tínhamos pensado fazer a união dos médicos, porque o SUS estava meio complicado, então nós tínhamos pensado fazer assim. Os médicos se formavam na Faculdade de Medicina, que naquele tempo era só a URGS, eu não me lembro se a Católica já estava funcionando, mas já tinha Santa Maria. Os médicos se formavam e faziam o exame Amyris. Aqueles que fizessem o exame Amyris eram considerados board, como se eram nos Estados Unidos, como é nos Estados Unidos. Faziam o board. E aí eles eram automaticamente credenciados para atender os pacientes dessa união dos médicos. Quer dizer, que era um seguro-saúde. E eu tinha a cobertura da Amyris e do Conselho Regional de Medicina. O sindicato, a Amyris, era um seguro médico. Estávamos lutando para isso. Havia uma ideia do Renan e os outros médicos de fazer uma Unimed, que eu, em princípio, não gostava muito, porque eu achava que os médicos não deviam gerenciar o serviço dos outros médicos. E nem os médicos deviam ter cargo, deviam ter carreira administrativa em área de saúde médica. Eu achava que devia ser um negócio do sistema de saúde através da Amyris, do Conselho Regional de Medicina e do sindicato. Essa minha ideia foi vencida, apareceram várias, inclusive numa eleição minha agora, nos últimos tempos, uma das pessoas que está em São Paulo foi lá e disse, Barata, perdesse aquela, perdi. A minha ideia foi vencida. Eu achava muito ruim a Unimed. Achava que para os médicos era muito ruim. Acho que a Unimed era excelente, mas para os médicos era muito ruim. Ia se criar uma profissão Unimed. Mas era a minha ideia. E as pessoas que estavam propondo que eu aderisse à Unimed, que eram da Unimed, me procuraram para dizer isso. E eu disse, eu sou contra isso. Eles disseram, não, mas eu digo, eu tenho o apoio do Conselho Regional de Medicina e da Amyris. Aí um deles me disse que eu não tinha o apoio. E eu então pedi para telefonarem para a Amyris e depois o Conselho Regional de Medicina. E ambos, tanto a Amyris quanto o Conselho Regional de Medicina, estavam a favor da Unimed, não a favor da minha ideia. Digo, bom, mas o sindicato permanece. A nossa ideia é essa. E aí ele disse, mas os seus companheiros de diretoria não estão de acordo com o senhor. Eu digo, não é possível. Eu então fiz uma reunião da diretoria, fiz uma Assembleia Geral e quis uma votação. Porque se fosse a ideia deles, eu ia renunciar. E perdi. Tive talvez 2 ou 3 pessoas que me acompanharam. E eu renunciei. Não me lembro a data certinha disso. Mas deve ter nos anais. Aí assumi o SA, que era meu vice-diretor. Assim como a Dilma devia ter saído, eu saí. Eu não existiria sem o SUS. Tudo que eu fiz, toda a minha clínica se deveu ao SUS. Eu sou o maior fã do SUS. Eu só acho que está muito maltratado. No tempo que a gente atendia um número X de pacientes e operávamos os pacientes que tivessem, e recebíamos aquilo não era dólar, era US, né? Unidade de serviço, era tudo muito certinho, e que de repente os médicos começaram a exagerar, começaram a cobrar por fora essas coisas, que o ser humano sempre tem uma. Mas o SUS foi o responsável pela minha clínica. Não tem pai, não tem tio, não tem nada, não foi. A minha clínica foi feita por 2 coisas, pelo SUS e pelo meu trabalho. Tem que atender os pacientes. Eu tinha um companheiro no SUS, que eu quis levá-lo até para a PUC como cirurgião, não consigo lembrar o nome dele, que foi meu companheiro em cirurgia. Ele é mais velho que eu um pouquinho. Bom, ele ficou de cirurgião do Exército, não me lembro o nome dele agora. É muito boa pessoa. E ele atendia, porque depois quando eu passei a atender lá no postão, ele atendia lá também. Ele atendia os pacientes em cima do carro dele, já tinha passado o horário na rua lá no postão. Eu atendia os pacientes, eu acho que o paciente tem que ser atendido, de dia e de noite. O médico não quer ser chamado, pode desistir da profissão. Eu digo para os meus alunos, meus residentes, olha, a primeira condição para ser médico é gostar de gente.
Primeira condição. A segunda é gostar de trabalhar. Tu sair de casa para atender um paciente, tem que gostar. Esse negócio que eu vou sair porque estão me pagando, eu adoro dinheiro, não vai pensar que eu não gosto, adoraria. Mas eu acho que... Então eu gosto muito do SUS. Eu vou contar outra história, que não tem nada a ver. Era um sábado, chovendo, e um doutor anestesista, que é muito político em área médica e tal, me convidou para assistir uma assembleia na Amrix, num anfiteatro maravilhoso, aquele da Amrix lá, sobre o negócio de plano de saúde e sobre o Unimed. Eu digo, mas olha aqui, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho Unimed. Não, mas eu faço questão, vai comigo, eu não tinha. Era um dia chuvoso de inverno, eu digo, mas eu não tenho nada para fazer mesmo, ficar enchendo o saco em casa, era um sábado. E fui, cheguei lá, claro que as pessoas já estão, barato aqui, deve ser uma reunião de Unimed e outros EDs qualquer, não sei. Eu fui. Aí eu vi, bateram boca, gritaram, fizeram, aconteceram. E na metade do caminho, esse nosso anestesista, que é uma pessoa muito pública, que está vivo aí, até está bem vivo, e parou na metade assim, professor Barata, qual é a opinião que o senhor chegou até agora? Eu disse, não cheguei, não, eu estou começando a querer entender, mas ainda não cheguei. Posso te perguntar no fim? Pode perguntar, já pensei que ia falar pessoalmente com ele. Aí chegamos no fim, estava a turma lá e tal, quando chegamos bem no fim, ele disse, e aí, professor Barata, não dá para... Eu disse, olha, eu preferia não dar, eu não estou querendo... Não, diga o que o senhor... Você quer que eu diga mesmo? Eu quero. Digo, bom, eu acho que ninguém quer mudar nada. Os médicos fingem que não sabem que não podem cobrar por fora. E a Unimed e os outros fingem que não sabem que os médicos estão cobrando por fora. E querem que tudo que permaneça como está. Eu acho isso. E eu continuo achando que é um problema que os médicos tenham perdido a vocação e tenham se transformado em administradores. Todo mundo está fazendo uma carreira de Unimed. Cada um escolhe o que é, mas não é medicina. Eu sou favorável àquilo que a gente chama de plano de saúde, que nós tínhamos no sindicato, razão pela qual eu larguei o sindicato. Eu sou favorável ao plano de saúde. E com cobertura dos órgãos da medicina, que são o sindicato, a Amrix, que deixaria de ser essa entidade para jogar gamão, e o Conselho Regional de Medicina, que recebe dinheiro grosso para lidar com as coisas. Eu achava. Mas não, na realidade se criou uma entidade que está gerindo as coisas médicas, faz de conta que não sabe o que os médicos estão fazendo, que inventaram malabarismos para poder ganhar mais. Pá, recebi chapeuzinho na cabeça, eu saí, eu digo, pá, mas eu não queria fazer isso, eu não queria me meter nisso. Mas é verdade, o que eu penso é isso. Eu acho que virou aquilo. Eu acho que a Unimed é ótima para os associados, acho que dá tudo, é muito bom. E se continuar fazendo, se fizer vista grossa, os médicos vão continuar cobrando por fora. Não é um nem dois, são milhares. Pode haver aí uns 15, 20, talvez 50 para não receber pedrada, um tiro em casa, mas a maioria, não só, eles foram por fora. Eles têm eu chamava de malabarismos. Os médicos inventaram malabarismos. Eu acho que é mais correto quando eu quero para arrumar a minha casa, arrumar a minha cozinha. Ô, senhor fulano, o senhor trabalha com cozinha, assim, por favor, tem que arrumar esses armários aqui. Quanto o senhor me cobra? Se eu não estiver satisfeito com o preço dele, eu mudo. Agora eu não vou pegar uma companhia dos carpinteiros que fez uma associação para ter uma tabela e aí eu vou cobrar, olha aqui, ó, passo por fora tanto. Não, acho muito ruim. A diferença é a seguinte, ninguém falava. Não havia falar. Havia o que outro ouvia uma música clássica. Havia alguém dizia alguma coisa. Agora chega lá, é um carnaval, todo mundo fala, todo mundo quer entrar. Isso não quer dizer que eles sejam inferiores do que nós éramos. Eu fico impressionado como esses residentes sabem medicina. Ali na PUC eu fico impressionado com aqueles residentes. Uma reunião hoje de manhã, eu fico perplexo. Cada guria dessas sabe tudo de medicina. Mas a sala de cirurgia deixou de ser um santuário. Porque todo mundo fala, todo mundo corre, e é o celular, e é isso, e aquilo. Vai lá ver, o outro paciente está ali, toca para frente, toca. E é uma coisa que me deixa meio triste. Antigamente a gente entrava, a desmoralização é quando a gente saía com o apêndice na mão e caía na escada.
sentado, isso aqui era ruim. O meu pai era um cirurgião e tinha algumas coisas que me falam sobre isso. E eu fico... o sujeito olhava e começava a falar, e ele olhava: doutora, nós estamos na sala de cirurgia, tem um doente aqui. O sujeito insistia: doutora, vai conversar ali fora, vá. Acabou. Ninguém falava. Ninguém falava. E isso, esses dias, foi corroborado por um irmão meu que é mais velho, que não tem nada a ver com medicina, mas tem um amigo que é médico e que assistiu. Diz: bah, só vi 2 cirurgiões trabalhar assim, o pai e o filho, em épocas separadas. Vi o teu pai, quando eu era estudante de medicina, chegar lá, era o barulho de um taca-oca, de vez em quando o barulho da pinça na mão dele. E esses dias eu vi o teu irmão operar, e é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter respeito e gostar do que faz. Eu não sei dirigir automóvel, quando alguém se atravessa e começa a me dar palpite. Se alguém dá um palpite na minha cirurgia, pode estar certo que 2 coisas vão acontecer. A primeira é que ele vai sair da sala. E a segunda é que só vai começar a cirurgia de novo, quando ninguém me der palpite. Porque senão eles me tiram do meu negócio. Eu não sei, não tenho presença de espírito para ouvir uma coisa, eu tenho que ficar atento. É horrível, é horrível. Eu tenho 2 coisas que me marcaram muito. A primeira foi um meninozinho, eu deixei de operar criança por causa desse menino, que veio do Paraná para operar comigo. A mãe não podia ter mais filho. Várias pessoas tinham sugerido que ela operasse o menino, que era uma bobagem, uma criptorquidia, ou seja, um testículo que estava alto, que tinha que botar... E ela leu na revista Pais e Filhos uma entrevista comigo. E dizia: eu vou me operar com esse doutor. E ela veio com o marido e o gurizinho lindo. E esse menino morreu na anestesia, lá no São Francisco ainda. Eu sou pesado no São Francisco. Eu deixei de operar criança. Nós temos uma chácara na Cascata, que é do velho Martins Costa, que tem uma igreja lá em cima, né? Sabe? Aquele santuário lá, aquilo é da nossa chácara lá. Eu fui para lá, fiquei lá. Nunca mais operei criança. Ainda agora eu tive uma tentação louca de operar uma criança e acabei, graças a Deus, não operando, e mandei para um colega que foi operar criança, porque eu não tenho mais experiência mesmo nisso. E eu nunca mais operei na Santa Casa. Nunca mais. Depois que eu tive o problema que pedi aquela minha demissão, não operei na Santa Casa. Mas eu tinha um grande amigo na Santa Casa que era da provedoria. Todos eles são meus, mas um era meu amigo de infância. Absolutamente de infância. Mais amigo meu do que ele, só a mulher dele. A mulher dele é a minha primeira amiga, continua sendo. Ela continua trabalhando na Santa Casa. E o meu amigo precisava ser operado. E era uma coisa que tinha que operar mesmo. E eu disse a ele: não vou te operar na Santa Casa. Vem para cá, para o Moinho de Vento, estou lá na PUC, te opero. Operei teu pai aqui, teu tio aqui, todo mundo. Operei teus filhos aqui, enfim. E ele voltava no consultório: eu tenho que me operar. Foi lá em casa. Depois da 1000ª vez, eu tinha um irmão que morava na frente da Santa Casa, no edifício Flores da Cunha, ali na esquina da Coronel Vicente. Eu digo: tá bem, eu vou te operar, vou parar o consultório e vou te atender. Vou ficar uma semana. Pedi parar o consultório, vou operar o... A mulher dele telefonou para casa umas 3 ou 4. Quando eu cheguei em casa às 9 da noite, ela estava lá. Disse: tu tá louco? Eu digo: por quê? Tu vai operar o Paulo? Vai operar o fulano lá na Santa Casa? Vou. Tu tá louco? Tu não operaste o fulano, não operaste fulano? Não. Por que tu concordaste? Ele tem um problema político muito importante lá e ele me fez ver que se eu não operar na Santa Casa vai ser um desastre para ele total. E eu vou operar. Bom, antes da semana, na quinta-feira, eu passei lá para falar com a enfermeira-chefe. Eu preciso isso. Tem uma coisa que é fundamental. Eu tenho 2 no Moinho de Vento e 2 na PUC, que é uma lâmpada frontal com... E olhei: não precisa o senhor trazer, tem aqui. Parece que eu estava prevendo. No sábado fui lá de novo. Falei com a moça. Não, está aqui, tá a lâmpada.
Põe o nome escrito aí, doutor Barata. Tá bom. No domingo, meu amigo hospitalizou e eu já estava morando, meu irmão, levei uma mala, fiquei lá, vou ficar por conta. Fui lá pro quarto dele, antes, passei no coisa, ela estava a moça, mesmo a enfermeira. Então amanhã de manhã, 7h30, tudo bem. Meu amigo era muito religioso, um homem bom, como eu não sou, ele era. E essa história é conhecida, todo mundo conhece essa história. E o que aconteceu? De manhã cedo eu fui para lá, ele tinha tomado a comunhão no quarto no São Francisco lá. E eu fui operar no bloco que eu tinha planejado, hein? Aquele bloco que não me deram dinheiro lá. E fui. Encontrei várias pessoas, amigos e tal. Tá voltando. Não. Eu sou alemão agora, não sou inimigo, não tenho essa. Não sou aliado. Ele entrou comigo. Ele na maca, eu e a mulher dele do meu lado. E um outro guri dele, outro filho dele do lado. Entramos, eles entraram pro lado do bloco ali, eu entrei para me vestir. Cheguei lá, botei a roupa, piriri, perará. Entrei, estavam já os meus assistentes, estava o clínico, que é o Domingos Dávila, que também estava lá. Também bravo, porque eu estava operando lá, mas tudo bem. O anestesista e tal. E eu me vesti, ele estava lá. Ele estava nessa posição assim, porque estavam fazendo uma peridural dele, porque essa cirurgia a gente faz primeiro a anestesia só numa parte e depois anestesia assim. Que peridural é uma que a agulha não chega a entrar na raquete, né? Enfim. E eu cheguei para a enfermeira, estava lá, uma alemã. Digo, por favor, eu deixei separado, eu já estava vestido, separado a lâmpada frontal. Ela me olhou e disse, o senhor não tem lâmpada frontal aí? Eu disse, a senhora nem olhou lá, já me disse que eu não tenho. Tenho sim. Vai lá, a moça que estava na sexta-feira aqui, ontem, me dava o verde para mim. Está escrito doutor Barata em cima. Ela foi lá, voltou e disse, não tem lâmpada. E aí se criou uma situação horrível. Tem que ter, então suspende a cirurgia. Olha aqui, doutora, não siga a anestesia. Não. Sem a lâmpada, não dá para operar, vamos parar com isso e tal. Ele corre daqui, corre dali. E lá pelas tantas, eu fico, sabe como é. E ele ali naquela posição. Afinal, veio uma outra moça e disse, tem essa aqui que é o doutor Fernando Luquezzi. Eu digo, é essa aqui, não é doutor Luquezzi, é lâmpada, é doutor Barata, tá? Vou sair botando. Quando eu ia saindo do lado da discussão com ela, passando pela frente, o meu amigo estava saindo dessa posição para essa. Eu disse, Henrique, vem aqui. Eu fui. Eu estava ali em máscara. Mas ele disse, abaixa. Eu me abaixei. Baixa a máscara, deixa eu te dar um beijo. Me deu um beijo. Me disse, não fica bravo. Eu digo, eu não vou ficar bravo, eu já estou bravo. Eu te disse que isso aí era esculhambação, mas tudo bem. Vou embora. Não fica bravo, vai dar tudo certo. Ah, vai. E eu saí arrumando o negócio aqui. Quando eu estou chegando para me lavar, havia uma explosão na sala. Ele fez uma parada cardíaca e morreu. E nós fizemos tudo. Eu, Camargo, o diabo, todo mundo fez. Não voltou. Isso eram das 7h30 até 9h30, 10 horas. Eu tinha dito para a senhora dele que ia demorar umas 3, 4 horas, que depois ele... E aí eu digo, bom, vou lá. Saí ainda de roupa do bloco, fui lá, falei com a mulher dele. Cheguei lá, estava deitado na cama com os filhos conversando. Disse, tu me disseste que ia demorar umas 4, 5 horas. Eu digo, vem comigo. Pode imaginar como eu me senti? Diz ela, tu está proibida de me dizer que o Paulo morreu. That's it. Fui operar naquele lugar que não devia ter operado. Como é que eu te disse? Galo em terreiro alheio é pinto. Muito mais barato ainda. Foi bom falar com vocês.